galera do Em Cima da Linha, estamos começando mais um episódio. Esse aqui, gente, ó, do meu coração, vai ser o meu preferido, é a nossa primeira entrevista. E logo com quem? Edson Viana. E aí, Edson, tudo bem? Tudo bem, Matheus? Tudo ótimo, graças a Deus. Espero que todos estejam aí com saúde nesse momento complicado. Estamos aí, na batalha. Um prazer estar aqui com você. Edson, então a gente já vai começar um pouco tranquilo nessa entrevista. Eu gostaria de saber com você o que te levou a fazer um jornalista. É uma coisa que você já tinha de criança ou não? Você era daquele tipo como eu, queria ser jogador de futebol, não conseguiu, não. Vou pro jornalismo então, estou perto do campo. Mas eu nunca quis ser jogador de futebol, até porque eu nunca tive muito talento para isso. Quando era pequeno e tudo, até metia meus gols, jogava ali de atacante, mas na posição de teimoso. Mas o jornalismo, assim, nunca foi uma meta, nunca fui uma daquelas crianças que tem um sonho de ser astronauta, de ser médico, de ser advogado. Eu fui caminhando para a área de humanas, ali já na reta final do ensino médio. E aí, até ao fazer o vestibular, eu optei inicialmente por publicidade e propaganda. Só que a faculdade para onde eu fui não tinha o curso logo de cara. Você tinha um ciclo básico e a partir do quarto período que você optava. E aí, um dia lá em casa, preenchendo ali o formulário da opção, eu falei, pensei bem, eu falei, quer saber, eu vou botar jornalismo, não vou botar publicidade, não. Foi meio que assim. Não foi uma coisa planejada, não, entrou na minha vida. E aí, fui na faculdade nessa toada já, e aí ao aparecer a oportunidade de fazer o processo de estágio lá da TV Globo, estagiar, eu fui fazendo a prova, enfim, fui passando também, foi dando certo. E na última etapa é que você optava para que área você tinha que ir. Você tinha algumas escolhas, Jornal Nacional, Bom Dia Brasil, o Sport TV acho que não estava nessa escolha não, tinha um programa à parte. E aí eu, humilde pra caramba, falei, não, Jornal Nacional, né? Vou querer ir pro Jornal Nacional. Bem humilde. Aí foi seguindo o processo até que na última etapa, uma das pessoas que coordenava lá o processo de seleção falou, por que você não faz a entrevista para o esporte? Mas eu nunca tinha pensado também em trabalhar com esporte. Sempre gostei, sempre acompanhei, enfim, futebol, mas nunca foi um plano também trabalhar com esporte. Aí essa alma iluminada, falei, beleza, se ela está sugerindo, vamos nessa. E aí fiz a entrevista, graças a Deus deu certo, e hoje eu não me imagino trabalhando numa outra área que não seja esporte. E você disse que você era ligado ao esporte, nunca teve a habilidade, como eu também. Eu penso assim, a gente teve tanta habilidade que acharam melhor a gente não jogar. Deixar por aqui mesmo, para não humilhar ninguém. Eu gostaria de saber se você tem algum time que você gostava muito de ver na sua infância, que você olhava e falava, caramba, como é que esse time joga assim? A gente vê o exemplo do Flamengo do ano passado também, o Cruzeiro de 2013 e 2014 multicampeão. Então você tinha algum time assim na sua infância que te fazia encher o olho de tão bonito que jogava? A minha infância foi ali nos anos 80, né? Eu já tô com 40, sou um pouquinho mais velho. Naquela época, era interessante porque a gente tinha times melhores do que os outros, claro, mas não havia uma disparidade tão grande, sequer dos times europeus com relação aos brasileiros como há hoje, né? A coisa era bem espalhada, assim. Então, assim, a gente acompanhava. O Flamengo tinha um grande time, o Vasco também tinha um grande time, o Fluminense ali no meados dos anos 80 ganhou brasileiro, enfim, carioca. O Botafogo passou um período sem ganhar muito, mas em 89 ali já formou um time interessante, as disputas elas eram bem interessantes. E a própria seleção brasileira. Eu nessa época, não era muito fácil acompanhar futebol europeu, assim. Então, a molecada na minha época, você não via por aí igual hoje com camisa do Paris Saint-Germain, do Barcelona, do Real Madrid. Às vezes até onde eu moro aqui é mais difícil você ver os meninos com camisa de times brasileiros do que dos times europeus, né? Então, assim, eu fui começar a me aproximar mais do Barcelona quando o Romário foi jogar no Barcelona e aí chamou a atenção desse clube pra gente que era tão legal, né? Johan Cruyff, foi um primeiro time europeu assim que chamou a atenção. Antes ele jogou no PSV, mas assim, o que começou, que eu comecei a ver mais os gols do Romário na Espanha, né? O futebol italiano também passava muito na TV aberta no Brasil naquela época. A gente não tinha a TV. Eu já estou assim naquela fase que eu digo a gente não tinha naquela época. Né? Naquela época a TV aberta passava o campeonato italiano nos domingos também um pouco, né? Então tinha o Milan que
que chamava bastante atenção. E aí, mais na fase de adolescência, ali nos anos 90 já, né? Teve aquele Palmeiras do Luxemburgo, que era um time muito ofensivo, um time inesquecível ali também. Então, foram times que foram se alternando. O São Paulo, do Tele, obviamente, campeão do mundo, também era um time que, ali no início dos anos 90, chamava muita atenção. Não sou velho a ponto de ter acompanhado a seleção de 82. Então, aí vamos revelar as idades. Minha primeira Copa que eu acompanhei foi 86, não foi assim uma grande Copa para o Brasil, né? Então eu gosto de dizer que a minha Copa mais legal foi a de 94, porque foi a primeira vez que eu vi o Brasil ser campeão, eu não tinha entrado na faculdade ainda. Então foi aquela Copa muito legal de acompanhar como torcedor. O Tafarel, partiu, bateu, acabou! Acabou! E aproveitando esse estilo de grandes eventos esportivos, você falou aí de Copa, dos eventos que você cobriu, teve as Olimpíadas no Brasil, e o Brasil ganhou o primeiro ouro. Eu gostaria de saber de você, estava lá cobrindo aquela correria inteira de um grande evento, o Brasil correndo atrás daquele ouro olímpico, eu queria saber como é que foi cobrir as Olimpíadas no Brasil. Então, eu não acompanhei o futebol na Olimpíada. Quem acompanhou foi o Eric, então eu fiquei um pouco à distância. Eu fiquei no vôlei de praia, fui para Copacabana. Também, não foi? Oi? O ouro de praia foi ouro também, não foi? Alisson Bruno Schmidt. Lembro. Eu ouso dizer que foi a arena mais legal da Olimpíada disparado, porque era uma arena fantástica, o vôlei de praia é algo que mobiliza muito o público, assim, então a arena de Copacabana estava cheia o tempo todo. O Brasil, ele é uma potência nesse esporte, então quando eu fui escalado para o vôlei de praia, eu falei, medalha eu vou ver com certeza, e se Deus quiser, 2 medalhas de ouro. Vi o Alisson do Bruno Schmidt, a Agatha e a Bárbara ganharam a medalha de prata, perderam para a Ludwig Walkenhorst na final feminina, mas assim, foi espetacular, assim, pô, ver um ouro e uma prata já é demais para mim, assim, então, por isso, assim, porque a gente tinha bastante transmissão, então é um esporte que, como o Brasil é uma potência, a gente tinha bastante espaço também, então teve uma repercussão bacana. Eu lembro que no dia da final do Alisson e do Bruno caiu um temporal incrível na arena, foi debaixo de chuva, então, assim, lavou uma alma ali, foi um negócio inacreditável, assim, ganharam da dupla italiana, o Alisson, um monstro, assim. Então, eu fiquei muito feliz, assim, e aí depois, quando acabou a parte do vôlei de praia, já faltavam 2 ou 3 dias, eu tive um dia em Deodoro, fiz uma matéria interessante com a delegação da Palestina, que era muito pequenininha, tinham 6 atletas, e aí eles se acompanhavam, né, sempre que um estava competindo, e aí consegui bisoiar, porque assim, como eu não estava nem no centro, no Parque Olímpico daqui da Barra, e nem próximo do Engenhão, então eu não acompanhei muito o atletismo, mas consegui ver o Bolt correr. Aí a gente acabava o trabalho, entrava no ônibus da Olimpíada e tentava ver o que dava. Não consegui ver o basquete americano, que era algo que eu gostaria demais de ter visto de perto, mas não vi. E aí consegui também, no dia da cerimônia de encerramento, que eu ia cobrir a cerimônia de encerramento, eu fui mais cedo e consegui ver o vôlei de praia, o vôlei masculino. A seleção masculina ganhar a medalha de ouro também, que foi muito maneiro. Grande de ouro também. Exatamente. Então, tem alguns ouros. Eu lembro da narração também, foi ouro. E então, nem só de alegrias vive o jornalista, né? A gente viu que você cobriu mega eventos aí, viu ouros nas Olimpíadas, mas você também passou por um momento apertado na passagem da taça em Caxias. Nas pesquisas. Oi? A tocha. O revezamento da tocha. Aquele probleminha lá que você iniciou a transmissão e rapidamente teve que encerrar, porque teve um problema lá, uma questão do confronto policial, se não me engano. Eu queria que você contasse um pouquinho do que aconteceu ali, porque você teve que encerrar tão rapidamente aquela transmissão, os momentos que você passou de terror ali. Foi a minha entrada ao vivo mais curta, certamente. Assim, e olha que eu já fiz algumas bem curtas. Uma vez para a RJTV a gente fez uma de 25 segundos. Nossa. Mas aquela foi ainda mais curta. Aquela dali. O que aconteceu? Mesmo. O revezamento da tocha, ele
ele acabou sendo, como é que eu vou dizer? Ele teve inserido num contexto que já era de questões políticas muito acirradas no Brasil. Era 2016, primeiro semestre de 2016, então a gente já vinha de uma situação política de vários lados ali. E aí, como é que a gente cobria aquilo ali? A gente ficava num caminhãozinho, parecia um caminhão de sorvete, com a traseira dele aberta. Era uma tampa assim, aberta. E aí ficavam as câmeras, e para fazer as entradas ao vivo, a gente tinha que se pendurar por fora, se agarrar. Nossa Senhora! A gente fazia, porque o carrinho não parava. Então, se em algum momento tivesse alguém importante ali, um atleta importante, eu quisesse descer para entrevistar, eu descia com ele em movimento, falava com a pessoa e tinha que voltar em movimento e subir, porque se ele fosse embora, eu só ia em checkpoints nas cidades que eu tinha que encontrar lá. Então, eu só ia parar para subir nele depois de novo. Então, e toda vez que a gente descia, a gente viveu muito momento de protesto. A gente passando em Nova Iguaçu, teve um cara que jogou um balde d'água para tentar apagar a tocha. Teve em algum lugar da Baixada também, que eu não me lembro. Nossa Senhora, então nem tudo é glamour. Hã? O pessoal pensa que é só glamour. Glamour não, é dificuldade pela ralação. Glamour tem muito pouco ou quase nada. E aí, destacando cenoura, dava para fazer uma salada ali, porque tacavam tudo na tocha. E aí a gente chegou em Caxias e assim, também por questões de segurança, em alguns momentos eles pulavam os checkpoints. Exatamente por isso. Quando eles percebiam que tinha alguma movimentação um pouquinho mais complicada, eles desistiam, fechavam e iam embora. E assim, a coordenação ela ia sendo feita do jeito que dava. A gente ia falando com as pessoas, ficava, vai entrar daqui a tanto tempo. Era tudo feito meio que ali... ao longo do dia, não tinha uma programação. A gente tinha uma programação básica, você vai começar no Bom Dia Rio, depois tem Bom Dia Brasil, mas a hora em que você ia entrar não era muito definida. E aí a gente percebeu que ia ter uma confusão ali naquele ponto. E o pessoal da segurança falou, nós não vamos fazer aqui, nós vamos fechar e vamos seguir. Só que foi tão rápido que não deu tempo de eu combinar com a coordenação deles não me chamarem. Foi uma situação muito rápida. Aí quando eu me dei conta, a Fernanda já estava me chamando, a Fernanda Gentil estava... Eu não me lembro se era o Globo Esporte, eu acho que era o Globo Esporte. Se não me engano, era o Globo Esporte, sim. E aí ela me chamou... mais rápida que eu vi. E aí ela me chamou... Eu falei, caramba, agora já era, porque ela vai estar me chamando. Eu falei, eu espero que dê tempo de eu pelo menos situar aqui. No que ela me chamou... Se você vira o vídeo, você consegue ver claramente que eu estou meio estressado ali, eu estou balançando a cabeça, porque eu estou vendo que vai dar problema. E aí o segurança vem e fecha. Ele nem pergunta. Então eu ainda falei assim, cara, não dá para fazer uma entrada de 30 segundos aqui. Ele nem negociou comigo. Ele falou, eu vou fechar. E aí, cara, eu só vejo a porta vindo assim. Eu falei, Fernanda, eu tenho que devolver para você que vai fechar aqui. E aí a porta fecha na frente da câmera, assim, a Fernanda volta. Isso. Aí foi tão complicada que eu tive que voltar depois no jornal hoje. A Sandra Nemberg me chama, Edson, tá tudo bem? O que aconteceu? Nossa Senhora, que confusão. Foi uma situação que a gente teve aqui de um pouco de estresse e tudo. Essas entradas do revezamento da tocha, elas eram assim. Assim, na maioria das vezes dava certo, mas era tudo meio que na hora ali. Você não tinha muito como acertar quanto tempo. E aí, às vezes, era um convidado que tinha muitos anônimos, aí tinha alguns atletas. A gente sempre tentava combinar de modo que fosse um campeão olímpico, fosse alguém relevante que estivesse ali naquele momento carregando a tocha. E aí nem sempre dava. Então, você ficava esperando muitas horas e aí não entrava. Ou então tinha que chegar e entrar... foi uma situação ao extremo do que a gente costuma viver com entradas ao vivo. Ah, meu Deus do céu. Eu vi que era uma verdadeira adrenalina aí, Edson. Então, tirando um pouco dessa adrenalina de perigo, a gente vai para uma mistura de alegria e tristeza. A gente vai para Copas do Mundo. A gente sabe que a gente está esperando aí o tão sonhado Hexa do Brasil. A gente pensou que ele viria na Copa de 2018, infelizmente não veio. Mas eu queria saber do seu lado como era gravar na Copa do Mundo, como é que era aquela correria, porque eu sei que é uma emoção enorme, aquele frio que dá na barriga, se da primeira vez o frio dá, mas o resto some ou não, o frio continua lá para sempre, porque são milhões de pessoas te assistindo, então eu queria saber como é que foi essa vivência lá em Moscou, se não me engano foi em Moscou, e como você teve que equilibrar tudo isso, entra daqui ao vivo, pega informação dali, volta para cá,
joga o ponto para lá de novo. Eu sabia como foi toda essa maluquice. Então, esse friozinho na barriga, eu vou te falar, pelo menos no meu caso, assim, ele não passa nunca, assim, mas não é só com a Copa do Mundo, não. Pode ser uma entrada ao vivo normal. Eu acho que... Porque o momento que você perde essa adrenalina também, essa tensão, e você acha que está muito confortável, é a hora que você tropeça, é a hora que você se engasga, é a hora que... Então, assim, eu acho que por mais que você faça isso durante muito tempo, é claro que, assim, você se acostuma com a situação porque você já viveu aquilo, você vai criando mecanismos de como lidar com ele. Mas a adrenalina do ao vivo, porque, cara, pode ser uma entrada para o Jornal Nacional, que é o nosso programa de maior repercussão, ou para um outro programa qualquer, não importa, porque se você fizer alguma bobagem, falar alguma besteira, a repercussão vai ser igual depois, você vai parar na internet mesmo. Tenho certeza que vai virar meme, vai repercutir, não tem jeito, não tem onde correr. Então, aqui, quantos anos depois você falando dessa minha entrada aí em Caxias? Assim, e era no Globo Esporte, do dia. Enfim, era um jornal que, assim, tem uma audiência alta, graças a Deus, mas, enfim, é um momento no meio do dia ali que muita gente, o pessoal está trabalhando, enfim, e dá a repercussão que dá. Então, eu acho que o cuidado, a atenção, a preparação, a atenção tem que ser a mesma, independentemente de você esteja na Copa do Mundo ou não. O que acontece na Copa do Mundo, ou na Olimpíada, ou nesses eventos de maior repercussão, é que, assim, você trabalha muito, durante muitas horas, o seu dia é muito longo, porque, em geral, você está destacado em algum lugar que só tem você, para alimentar as plataformas, né, todas, a cabo, agora a internet, que a gente tem uma participação cada vez maior. Então, assim, você está disponível o tempo inteiro. E a adrenalina do evento acaba te alimentando no sentido de que você, beleza, você fica muito cansado, mas não é algo que te esgota assim tanto, né? Porque você está estimulado, né? É o máximo que você pode cobrir, assim, é uma Copa do Mundo, é uma Olimpíada. E na Rússia foi muito legal, assim, porque eu dei a sorte de ir para uma cidade chamada Kaliningrado, que ela fica fora da Rússia, né? Que chamam de Esclave, que era um território alemão até a Segunda Guerra Mundial, foi anexado pela Rússia. Então ele tem muita influência europeia e tudo, então era um lugar que rendia muitas matérias de comportamento interessantes para você mostrar como era aquele lugar, que se chamava Königsberg antes, mas que é um pedacinho da Rússia, fora da Rússia. E aí teve jogos muito legais lá, enfim, eu fiz jogo da Bélgica, teve jogo da Inglaterra, teve jogo da Croácia, e aí a Sérvia, que enfrentou o Brasil na primeira fase, ela ficava baseada numa cidade a 40 quilômetros dali, então eu acompanhei muito a Sérvia nesse primeiro momento. E aí o legal disso, é muito legal você cobrir o Brasil numa Copa. Meu sonho. É onde está a maior repercussão, é onde estão todos os olhares voltados, né? Mas, assim, na Copa do Mundo eu tive a oportunidade de cobrir 8 seleções diferentes. Nossa! Então, assim, como elas vão passando pela sua sede, eu ficava ali, aquela sede teve 4 jogos na primeira fase, depois eu fiz um jogo numa outra cidade chamada Rostov, que até o Brasil passou por lá também, que foi um jogo incrível entre Bélgica e Japão, que o Japão estava se classificando até o final. Eu já estava com a matéria do Jornal Nacional escrita com a classificação do Japão, porque os jogos acabavam, assim, no horário do Brasil, eles acabavam quase 7 horas da noite, o Jornal Nacional começa às 8h30, então, assim, quando acabava o jogo, você tinha que estar meio que com tudo pronto ali. E aí, faltando 5 minutos, a Bélgica dá uma virada espetacular, e o Brasil deixou de enfrentar o Japão nas quartas de final para enfrentar a Bélgica. Infelizmente, aconteceu o que aconteceu. Mas, assim, foi um jogo muito legal, assim, muito bacana. Então, assim, fazer jogo da Grécia, não, na Grécia eu fiz na Copa de 2014. E foi um jogo até engraçado, que foi entre Grécia e Japão. Esse jogo em Natal, que foi um jogo que eu não me dei nem o trabalho de ir para a zona mista. Eu falei, cara, não falo japonês. Então eu vou com a coletiva mesmo, porque era o que tinha tradução simultânea. Exatamente. E aí você fica fazendo entradas ao vivo o dia inteiro no Sport TV e na Globo. Na hora do jogo você se prepara para fazer a reportagem. As transmissões que foram feitas desses jogos lá, eu não participei durante a transmissão. Então você faz vivo, entrega, e aí você faz as matérias do jogo para o dia seguinte, para onde quer que haja pedido, né? Então, assim,
É uma parada que você começa, você vai ouvindo gente de tudo que é lugar, e claro que tem brasileiro em todos esses jogos, você sempre esbarra em brasileiro. E é legal você fazer, o povo fala, que é o que a gente chama assim, né? Você faz com belga, você faz com inglês, você faz com japonês, e os japoneses são legais, que os japoneses ficavam distribuindo umas faixinhas para as outras pessoas, japoneses legais. E aí eu até fiz a passagem do Jornal Nacional nesse dia, com o japonês colocando em mim o negócio, assim. Então, é uma experiência muito rica. O que eu acho mais legal além do esporte em si, né, nesses eventos, é o contato que você tem com pessoas de todos os países, né? Você vê como os outros torcem, né? O comportamento das pessoas na torcida. E aí tinha um japonês que foi com uma fantasia de Monte Fuji, que era um troço de feltro, que ele cismou que ele queria que eu vestisse de qualquer jeito. É nova. Essa foi em 2014, nesse jogo do Japão com a Grécia. E aí, cara, em Natal, um calor de 40 graus e o japonês querendo que eu vestisse aquilo lá, e foi muito engraçado, assim, você acaba se divertindo muito, assim, então é uma experiência muito rica, né? Além de você testemunhar coisas legais, né? Testemunhar jogos interessantes, você, vi jogo da Espanha com o Iniesta, vi jogo da Inglaterra, vi o jogo da Bélgica, que, poxa, avançou bastante na Copa, da Croácia, que acabou sendo finalista, não cobri jogo da França, mas aí depois eu acabei conseguindo assistir a semifinal entre França e Bélgica, que foi muito bacana também, assim. Então, lá em São Petersburgo, uma cidade fantástica também, assim. Então, foi uma experiência maravilhosa, assim, a Copa da Rússia em vários aspectos. Aprendizado de vida, de experiência profissional. Então, assim, sou muito grato por ter participado disso. Então, essa pergunta não estava na minha cabeça, mas eu ouvi você falando, agora eu fiquei com isso. Porque você disse que você estava com sua matéria pronta no jogo da Bélgica e do Japão. Estava quase acabando, era para acabar e mandar. Do nada a Bélgica faz aquela virada. E aí? Você joga aquela matéria fora e vai lá correndo, faz outra, porque tem que ir para o jornal, que eu sei que o desespero é total. Para o jogo é ótimo, agora para o jornalista que está lá escrevendo, está falando, é um desespero sem igual. Então, até me desculpa que não está no roteiro, mas eu fiquei realmente com isso na cabeça. O que acontece nesses casos é que você precisa pensar numa maneira que você vai facilitar a vida do editor. Ele vai receber o material ali. Se é complicado para mim, para a gente que está na rua, terminar a matéria muito rápido, para o cara que vai editar a matéria, ele tem muito pouco tempo. Então, quanto mais eu atraso, mais alguém vai sofrer na ponta. Porque alguém vai ter que receber esse material e editar correndo. Então, assim, claro que num jogo desse, você faz uma aposta. Você vai vendo como o jogo vai se desenrolando, você pode escolher contar o jogo de uma forma mais cronológica, que vai fazer com que o resultado pouco influa, ou você pode apostar em fazer uma coisa com um fio condutor mais definido. Por exemplo, como eu tinha feito essa passagem com o japonês lá fora, já não dava mais tempo de eu regravar a passagem. E assim, eu não gosto assim de fazer uma passagem mais fria quando não dá depois do jogo, assim, com tudo já meio vazio e tal. Então eu procuro sempre, quando eu posso, fazer uma passagem que tenha alguma coisa mais animada acontecendo e tudo. E ali ter pouco tempo para regravar a passagem, ia ficar muito frio, não queria jogar aquela fora. E aí eu já falei, maneiro, caraca, o Japão arrebentando, aí eu vou poder manter a passagem. Já comecei com o Japão, já vim com o fio condutor de Japão. Quando a Bélgica virou, é claro que o jogo ele deixa de ser uma coisa cronológica para uma virada heróica. Então, o foco já tem que ser uma virada heróica. Então, só que eu não lembro exatamente como tinha sido, mas eu mudei alguma coisa do começo para já chamar a atenção da chamada da virada heróica da Bélgica, consegui manter o miolo como já estava, porque aí você entrava ali numa questão mais do jogo mesmo, e aí o final, claro que vira uma apoteose belga, não japonesa. Mas você tem que olhar aquilo ali, aí também não são VTs muito longos, né? Então, você, como tem VT de muito lugar vindo, você tem até muito menos tempo do que você gostaria para contar esses jogos. Então, acaba sendo uma situação em que você tem que fazer uma adaptação rápida mesmo. Você tem que mudar ali o final, e o VT de apoteose japonesa se transformou numa virada heróica da Bélgica.
E o lance foi muito legal, foi um contra-ataque muito rápido, assim, que parecia um jogo de pinball. Foi um lance muito impressionante, assim. Então é isso, basicamente você tem que manter a calma ali na hora, você não pode se desesperar, você tem que vir adiantando, olhando tudo. Ajuda muito o fato de você ver o jogo. Eu sempre procuro nesses eventos, você consegue assistir ao jogo enquanto ele está rolando, não no campo, porque o que é mais importante para mim é a transmissão e não o jogo, porque eu não sei que imagens legais tem se eu estiver vendo o jogo no campo. Então, muitas vezes eu abro mão de assistir ao jogo na arquibancada ou na que eles chamam de observer seat, que são os ingressos que os jornalistas têm para ver o jogo lá em cima. Se lá em cima eu não tiver um monitor, uma posição de comentarista para eu assistir a transmissão, eu fico até na sala de imprensa. É curioso, né? Que eu vou ver o jogo na Copa do Mundo, é uma forma que você está vendo na tua casa. Porque, para mim, é mais importante naquele momento, e vai me ajudar a ser mais rápido, tem uma imagem maneira dos caras todos reunidos para eu abrir o VT. Se eu estiver no campo, eu vejo que tem os caras reunidos, mas eu não sei se a imagem está muito forte daquilo ali, entendeu? Então, isso ajuda porque você vai meio que decupando o jogo à medida que ele vai acontecendo e vai adiantando. Não dá para você esperar, parar, acabar o jogo, o que eu vou fazer agora? Se você for, né, nesse laço, você pode realmente se enrolar ali e se atrasar. Então, se você for ali já ao longo do tempo pensando mais ou menos, é claro que você já tem que pensar você não pode contar que o Japão vai ganhar. Então, se a Bélgica começou a atacar muito, se empatar e for para pênalti, é de um jeito. Se a Bélgica virar, é do outro. Então, você já vai pensando em cenários diferentes. Mas estava muito mais legal se o Japão virasse. Eu lembro que eu tinha feito um final muito mais legal. O final que eu tinha escrito para o Japão, eu tinha gostado mais do que o final para a Bélgica. Eu queria ver esse final. Então, cara, eu não sei se eu tenho mais. O meu iPad eu já não uso mais o que eu usava naquela época, o meu tablet. Então, assim, eu não devia estar lá no meu tablet, que eu usei durante muitos anos, assim. Mas é assim, cara, a vida... Naquele momento ali, muitas vezes você não tem que fazer a matéria que você gostaria. Você tem que fazer a matéria a melhor possível que vá facilitar a operação. Então, nem sempre vai ser a matéria que você gostaria, mas é a matéria possível, né? E é a matéria que... eu tenho que ficar aqui pensando pro final que eu não gostou. Eu não gostei. Eu vou ter um final satisfatório, você passa pro editor, ele aprova, você grava e manda. Entendeu? Não dá para ficar querendo também fazer poesia ali naquela hora. A gente tem que mandar o que tem que sair. Tem que sair alguma coisa no jornal. Aí, infelizmente, para o cenário bom seria o Japão. Fiquei torcendo ali naquele último lance lá. Corta a bola, tira, corra o cara, mas não deu. E a gente corta um pouco isso de Copa do Mundo, porque eu quero falar de uma coisa que eu tenho quase certeza que você já viveu, todo jornalista já deve ter vivido, que são os conflitos entre torcida. Eu gostaria de saber se você já passou por algum certo problema por conflito de torcida, seja no campo ou fora dele, com a torcida pegando no pé do time, ou confronto entre torcidas, porque eu sei que quem tá vendo na televisão ama. O povo adora uma porrada ali, mas para quem tá lá é desesperador. Então eu gostaria de saber se você já passou por algum tipo de problema desse tipo. A gente passa porque, assim, as pessoas, a maioria é muito carinhosa, muito educada, mas sempre aparece algum que tá querendo arrumar uma encrenca, quer aparecer ali. Então, assim, já passei não por situações de violência, assim, porque também você, com o tempo, você vai aprendendo uma situação, você vai ler a situação, você vê também o hostil, você já sai dali. E a gente tem total autonomia para não ficar num lugar se a gente perceber que a situação está sendo complicada. A nossa chefia nos dá todo o respaldo para isso. A gente não vai nunca encarar uma situação de perigo. Eu estava naquele Flamengo e Botafogo que um torcedor assassinou um outro com espeto. Então é uma situação que você tem que se preservar, mas está muito tenso ali. O que eu já passei, assim, além de medo e susto que me atingir mais, foi uma vez num jogo que eu levei um spray de pimenta de um policial, assim, e dentro do campo. Foi um policial que teve uma confusão dentro do campo? Do Maracanã. Era um jogo era um Flamengo e Vasco, não me lembro qual era o clássico. Em 2006, que teve uma confusão generalizada, um PM despreparado lá chegou e jogou um spray de pimenta, enfim. E aí pegou na gente. E é uma situação horrorosa, assim. O spray de pimenta parece que você levou um soco no rosto. Você fica realmente com a garganta travada, você não consegue enxergar.
é um negócio incapacitante, o spray de pimenta. Então, a gente sempre tem que tomar cuidado, né? Porque você está muito vulnerável ali ao vivo, você está prestando atenção na câmera, no que o cara está te falando no ouvido, você está entrevistando as pessoas, aí você está se preparando. Tem alguns que esperam você começar a falar e aí começam a gritar, sabe? Começam a atrapalha todo o conteúdo. Aconteceu isso comigo na Tocha. Na minha primeira entrada ao vivo da Tocha, no interior do estado do Rio, eu estava lá esperando, tudo em silêncio, numa praça em São Fidélis, e aí eu comecei a falar, começaram a gritar, começaram a xingar lá um determinado político da época. E assim, se você não estiver muito concentrado, você tem que perceber que está acontecendo isso, mas não tomar um susto ali ou deixar que isso te atrapalhe o que você está fazendo, entendeu? Porque se não estiver invadindo a imagem, nada, você simplesmente segue o jogo, assim, sabe? Tem que seguir, respira e vai. Eu já imagino porque o tanto de memes que tem no YouTube de jornalistas tomando susto, com gritos de torcida, ou alguém gritando atrás, que ele se apavora e passa aquela vergonha básica do ao vivo, que a sua cara vai no chão. Então não tem jeito, se você não estiver focado, você vai cair no susto. E a gente sabe que 2020, infelizmente, tem sido um ano difícil por conta da pandemia. A gente está tendo que se readequar aos nossos trabalhos. E eu quero saber como é que está sendo essa rotina com a pandemia, como é que está sendo a volta dos trabalhos, se está sendo mais em casa, se está sendo mais em campo, e como vocês estão se preparando para isso? A empresa ela teve todo o cuidado, né, a nossa redação ela está 90% home office. A gente começou, eu fiquei em casa há algum tempo, assim, durante muito tempo a gente fazia as entrevistas basicamente como essa aqui que a gente está fazendo agora, ainda tem sido assim, só que agora a gente já tem conseguido fazer entrevistas presenciais, tomando todo cuidado, com distanciamento. O futebol voltou nas transmissões, a gente fica no campo, nas reportagens não, mas também mantendo distanciamento, tem alguns protocolos que seguir, máscara. E a pandemia, claro que ela limita muito do que a gente pode fazer, né? Só que aí você acaba encontrando caminhos, assim. O que foi interessante é que a gente acabou conseguindo fazer matérias de outra forma que talvez a gente não fizesse antes, envolvendo muito o nosso departamento de arte, que é fantástico, produzindo material de cena, assim, físico, para fazer imagem em estúdio, para substituir imagens que a gente não consegue fazer. Então, é aquela coisa de que na crise a gente encontra saídas, né, e oportunidades, e eu tive matérias que eu acabei fazendo de dia a dia normal, de um treino de clube. Eu falei, pô, se eu tivesse ido ao treino nesse dia, tivesse feito a entrevista com o jogador lá, talvez a gente tivesse usado imagem de arquivo e tal. Só que aí a gente pensou, o cara citou alguma coisa de livro, a gente produziu uma imagem de uma capa de livro, colocamos num livro como se fosse a biografia do jogador, fizemos umas imagens produzidas e tal. Eu fiz uma passagem com o livro na mão dele, a gente fez umas ilustrações de eu passando páginas de ocasiões da vida do jogador. Falei, caramba, se essa matéria fosse antes da pandemia, ela ia ter ficado muito pior. Ela obriga a procurar soluções, né? E aí, isso é interessante, porque a gente encontrou saídas, né? E a gente vai se inspirando em saídas que outras pessoas estão criando também, estão buscando, porque senão o material acaba ficando muito, muito pior, porque basicamente o que a gente tem dos clubes é um material que a própria TV dos clubes manda, e as entrevistas a gente ainda consegue fazer, isso não mudou muito. Mas o material de imagem mesmo está muito mais pobre, né, atualmente. Então a gente está se virando, assim, tem sido um aprendizado enorme esse período para a gente, graças a Deus, assim, a gente tem conseguido se manter com saúde, assim, que é o mais importante, né, nunca colocando em risco a saúde para conseguir uma matéria ou arriscando alguém, mas tem sido muitos lá do esporte foram emprestados para o jornalismo também, para fazer a cobertura do dia a dia, né? Que eu não fui, acabei não indo, mas eu trabalhei no esporte esse tempo todo. A gente o Aracanã fez aniversário nesse período de 70 anos.
Então a gente tinha uma série de 4 matérias sobre o Maracanã que acabou precisando ser repensada e virou... A gente acabou fazendo 2 episódios e no meio da pandemia sem ir ao Maracanã. Então, assim, a gente fez 2 matérias de 25 minutos sem entrar no Maracanã. Sem botar o pé no aniversário do Maracanã. Então... E assim, da mesma forma que teve 50 anos da Copa de 70, uma outra série que ficou repensada e também foi feita de uma forma brilhante pelo André Galindo. Recomendo demais que o pessoal procure aí no Globoplay para ver. Modéstia à parte do Maracanã, acho que ficou bem bacana também, porque a gente falou do aspecto esportivo num episódio, no outro, no aspecto mais show do Maracanã. Estou fazendo aqui uma propaganda para o pessoal curtir, de saber sobre o Maracanã, tá lá na Globoplay também. Então é isso, cara. Eu acho que o jornalismo ele é uma profissão que obriga a gente a se reinventar o tempo inteiro, assim, porque quando eu comecei lá no estágio em 2000, 20 anos atrás, era uma outra televisão, assim. Era um outro mundo, na verdade, que a gente não tinha a questão do streaming, a gente não tinha... E mesmo só raciocinando em termos de TV Globo, assim, era um outro mundo tecnológico, era um outro mundo de linguagem. A matéria para contar uma partida que a gente fazia 5 anos atrás não é a que a gente faz hoje, sabe? Então é um processo de reinvenção constante. Concordo também. TV Globo pode também ter esse recurso de fazer matérias brilhantes. Também tem profissionais que fazem tudo isso acontecer, você é um deles, que consegue transformar. Se não dá para ser lá, transforma lá dentro. Mas a matéria vai sair. E mais uma pergunta que eu tenho é sobre outra da sua infância, mas que acaba vindo até a sua fase adulta. Se você teria algum ídolo do esporte que você acabou conhecendo por conta do jornalismo. Aquele cara que você olha assim e fala, meu Deus, eu tenho os meus que eu olho e falo, não consigo entrevistar não, que é bom ficar aqui. Então eu gostaria de saber se você tem algum que você acabou realizando o sonho por conta da profissão. Cara, eu tinha ídolos de infância ou de adolescência que eu acabei entrevistando, que eu não vou te dizer que senão vai entregar meu time. Mas um que eu posso dizer que infelizmente eu não entrevistei, que foi o Ayrton Senna, que era um herói. Eu tenho capacetinho do Ayrton Senna, tenho miniatura do carro do Ayrton Senna na minha estante aqui. Infelizmente não tive a oportunidade de entrevistar o Ayrton Senna, mas eu tive a oportunidade de fazer matérias sobre o Ayrton Senna, que foram muito gratificantes para mim, assim. Mas você não quer saber disso, você quer saber quem eu conheci, que eu tive de fato ao vivo, assim. Eu até muito concordo que se você falar realmente o ídolo acaba revelando seu time, aí tá ruim. A gente tem ídolos do esporte, né, cara? Que são... eu só vinha conseguir estar com o Pelé em 2014, num evento, assim. E é claro que quando você tá com o Pelé, é uma coisa diferente. Não é qualquer pessoa. Por mais ídolos que sejam. E a gente tem ídolos de grandes clubes, assim, que a gente entrevista o tempo todo. Sei lá, se você for pegar, sei lá, ídolos dos 4 grandes do Rio, né? Com quem eu falo, mesmo que não seja o seu time, é legal de você estar, entendeu? De você entrevistar um cara que foi muito importante. Quando eu entrevistei o Newton Santos, assim, o Newton Santos ainda era vivo, ainda dei sorte. Foi a única pessoa até hoje para quem eu pedi um autógrafo foi o Newton Santos. E assim, posso dizer que eu não sou alvinegro, mas assim, o Newton Santos é o Newton Santos. E ele era o cara, assim, a Vila Isabel ia fazer um enredo em homenagem a ele, e ele ficou me esperando lá no barracão da Vila Isabel, o maior tempão, porque eu tinha que sair de uma matéria para ir para outra. Aí eu cheguei lá, tava ele já idoso, assim, com a esposa dele suando. Falei, caramba, o Newton Santos tá me esperando. Cara, não é o Zé Mané da esquina, é o Newton Santos, sabe? E por isso que é tão importante a gente construir memória hoje no esporte, porque se a gente não tomar cuidado, em 20 anos ou em 10 anos, as pessoas não vão saber quem é o Garrincha. Essa molecada mais nova vai achar que o futebol começou com o Messi e com o Cristiano Ronaldo, por mais fantásticos que eles sejam, sabe? Então você poder contar a história, você tá com Jairzinho, você tá com Dinamite, Zico, Maurício, caras que você viu na infância, assim. E aí quando você também vai começando a se acostumar com isso na profissão, você começa a enxergar de uma maneira mais abrangente, não apenas aqueles seus ídolos do seu time,
Mas você tá com um cara que participou de um momento histórico naquele momento, ainda que por um time que não era o seu, é legal pra caramba, sabe? Então você passa a dar valor a isso, sabe? E, pô, o Usain Bolt, que é muito legal. Não é um ídolo de infância, né? Você perguntou um cara de infância. Eu teria que puxar, assim, mas eu acho que é isso. Foram os caras dos anos 80 ali do futebol, quando eu vinha a encontrar depois, sabe? E aí alguns você vai convivendo, e aí quando você passa a conviver com um cara que era teu ídolo, assim, isso é uma coisa que eu não me acostumei. O cara te chamar pelo nome, o cara conhecer você e falar, não sei o que. Falei, caraca, o cara tá me chamando pelo nome, assim, sabe? É uma coisa que você não perde. E aí os que surgem quando você já é profissional, já é diferente, assim, sabe? Você já tem uma relação que não é tanto, assim, de idolatria, assim, sabe? Como você entrevista o Neymar, por exemplo, que é um cara muito importante, sempre muito gentil ao receber a gente, quando a gente consegue estar com ele. Mas, assim, você já não encontra com ele, caramba, é o Neymar, sabe? Eu digo pensando como você via lá, caramba, é o fulano, sabe? Pelo menos comigo funciona um pouco assim. Eu compartilho também dessa ideia. Eu também sou novo, tenho 21 anos, então eu peguei toda essa geração de Messi, Cristiano Ronaldo, mas eu também eu concordo que com o Pelé não tem igual. Até discuto muito, porque tem amigos meus que acham que não, o Pelé era peladeiro, jogava naquela época lá, que o cara saía da obra, vinha e jogava bola. Não é assim. Eu não concordo, que para mim igual o Pelé não tem, nem vai ter. Só que infelizmente a gente vive num mundo muito de Cristiano Ronaldo e Messi. Até quando esses dois se aposentarem, eu não sei o que vai acontecer no futebol. Que as pessoas... Vai aparecer outro, cara. Quando o Pelé se aposentou, disseram, e agora o que vai acontecer? Aí apareceu o Zico, apareceu o Messi, o Platini, o Cristiano Ronaldo, aparecem outros. Vai ser só que assim, a gente acaba avaliando muito isso contaminado pelo nosso momento, né? Desculpa. E é por isso que é tão importante a gente sempre dar a essas pessoas a dimensão correta. Porque, pô, você chegar numa Copa do Mundo com 17 anos igual o Pelé, dar lençol, ser campeão daquele jeito, sabe? Quem fez isso? Sabe? É um cara diferente, sabe? Você simplesmente dizer que porque naquela época o futebol não era profissional, se fosse hoje, com o tratamento de hoje, com a preparação de hoje, eles seriam a mesma coisa, entendeu? O Cristiano Ronaldo de hoje é um monstro porque, acima de tudo, ele é um profissional na acepção da palavra e insaciável, porque ele, por mais que ele ganhe, ele treina mais, ele se prepara mais, ele não se acomoda. O Cristiano Ronaldo é um exemplo para qualquer tipo de profissional. Por isso, entendeu? Então, assim, o Pelé seria um cara como ele hoje. Entendeu? Então, e aí? É difícil você comparar épocas diferentes. Mas você pode, assim, fazer uma reflexão relativizando o que cada um fez. Por que não teve mais fazendo o que ele fazia naquela época? Se era tão fácil, não é? Foi tão fácil, porque tanta gente não fez. Sim. Entendeu? E como eu sei que você é muito ocupado, é a última pergunta, porque provavelmente eu vou te ver amanhã no Globo Esporte ou depois de amanhã, então você tem que fazer as matérias. Eu gostaria de saber, na sua opinião, os times que você apontaria como possíveis campeões do Brasileirão 2020. Aqueles times que você vê que está mais bem colocado, que vem com um técnico melhor, com um elenco melhor, que está mostrando o melhor futebol. Não precisa dizer o time, porque a gente sabe que isso dá confusão. Tá na hora do pau! Mas pelo menos alguns times que você vê que está caminhando bem para chegar. A gente sabe que está no começo ainda do campeonato, mas já tem os times que estão trilhando esse caminho. Eu acho que assim, o campeonato ele vai desenhando quem vai brigar pelo quê nesse momento. Assim. Eu acho que a disputa pelo título, você tem alguns times com um elenco melhor, né? E tem uns times com um elenco mais curto, mas com uma preparação muito legal, como o Atlético Mineiro, por exemplo. O Sampaoli, ele muda os times de patamar, ele chega, tendo peças, claro, para isso. O técnico também não faz mágica, mas ele é o tipo de técnico que entra num time minimamente munido de jogadores e ele consegue levar esse time de patamar. Assim, você tem o Internacional, com jogadores uma fase exuberante, como o Galhardo, por exemplo, que se descobriu artilheiro. Você tem o Flamengo, que a gente descobriu que, além de ter um elenco profissional
muito rico. Tem jogadores da base que entraram aí em virtude da necessidade da Covid e se mostraram tão bem quanto os profissionais. Bem, assim, o Flamengo em crise, ele conseguiu fazer uma escalada rumo à briga pela liderança. O Palmeiras está vivendo uma troca de técnico, mas também é um elenco forte, então acho que não pode ser desconsiderado. O São Paulo do Diniz, por mais que o Diniz tenha o seu trabalho questionado, está se sustentando ali nas primeiras posições. Então eu acho que a briga pelo título brasileiro dificilmente vai fugir daí, desse espectro. Mas apontar um favorito nesse momento, eu acho que seria um exercício de futurologia. Então, galera, esse foi o vídeo de hoje. Não se esqueçam que temos vídeos novos toda segunda-feira, agora às 8h30. Queria agradecer ao Edson Viana por essa entrevista, porque isso foi uma entrevista espetacular. Vocês não têm noção que é uma maravilha que eu estou aqui quase pulando de alegria. Edson, muito obrigado pela sua participação também. Você é um grande repórter. Possivelmente a gente pode se encontrar mais aí pela frente. Vai que eu esteja na Globo também, ou o canal de certo, não sei. Mas eu queria te agradecer novamente por nos ceder essa entrevista. Eu que agradeço pelas palavras, pelo carinho que você tem comigo, Matheus. Agradeço mais uma vez por acompanhar meu trabalho. Desejo toda a sorte para você na carreira. É uma carreira difícil, ela tem muitos desafios, mas ela é muito recompensadora, muito gratificante, assim. Então, eu espero te esbarrar aí nessas roubadas da vida. Que você seja muito bem sucedido e toma as ordens. E boa sorte para todo mundo também. Você também está fazendo um canal voltado para estudantes de jornalismo, né? Então, desejo muito boa sorte para todo mundo que estiver assistindo aí. Fiquem ligados na gente aí, nas nossas plataformas todas aí, no Globo Esporte, Esporte Espetacular, Globo. Hoje em dia, 24 horas por dia, a gente está aí para vocês acompanharem. Cara, eu tenho basicamente um Instagram, que é o Edson Viana _repórter, que é onde a gente compartilha coisas de trabalho ali, né? Twitter também eu entro pouco, confesso para você que eu entro mais para ler do que para escrever atualmente, porque as pessoas estão muito nervosas nas redes sociais, então eu leio e tá lá Edson Viana também. Tô por aí, querendo trocar uma ideia legal, saudável, estamos na área. Se quiser xingar, pode xingar também, mas desde que xingue com respeito. Exatamente, que não pode tem pessoas que passam do respeito. Exatamente. Isso aí, mas estamos aí, querendo só procurar que estamos aí, Edson Viana. Então, gente, não esqueçam de seguir nosso canal, vai estar aparecendo bem aqui em cima que o Eric vai colocar. Não esqueçam de seguir também o Edson Viana, ele já deixou as redes sociais, a gente vai estar colocando também aqui em cima para vocês seguirem. Não esqueçam de seguir seu apresentador também. E esse foi Em Cima da Linha, galera. Agradeço muito a todos vocês, agradeço ao Edson Viana. Não se esqueçam, segunda-feira a gente está de volta. Valeu!